Tá, eu vou esperar ele me dar o ok, o Alessandro. Tá certo, Alessandro, obrigada. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Lúcia Trave. Eu sou casada com Antônio Augusto Trave e somos criadores de Lizard há mais de 15 anos. Nosso primeiro campeonato brasileiro foi em 2008 e obtivemos o 3º lugar. Fomos campeões brasileiros em 2010 e 2012. Como diz o doutor Gilson, é fácil ganhar, é difícil se manter lá em cima, né, doutor? É verdade. E temos figurado entre os 5 melhores de lá para cá, no Campeonato Brasileiro. Somos criadores pequenos, a gente faz 30 casais por temporada, entre canários com fator e sem fator. O nosso espaço é pequeno. E por temporada criamos em torno de 120, 140 filhotes. Residimos em Florianópolis, Santa Catarina, e somos sócios da ACO, Associação Catarinense de Ornitologia. Hoje vamos falar um pouquinho do manejo dos canários e sobre 3 aspectos: alimentação, higiene, limpeza e preparo dos filhotes para a exposição. Bom, nós utilizamos as gaiolas da Canarilândia, as gaiolas de cria. O modelo é o C05. Elas possuem 6 suportes para comedouros, 2 portas frontais, as laterais fixas e divisória interna. E a gente utiliza puleiro de madeira. Utilizamos esse tipo de ninho de arame com o forro de crochê e utilizamos a juta para que as canárias façam os ninhos. Sobre os aspectos de higiene e limpeza. Cuidados antes do acasalamento e durante a criação. A gente lava todas as gaiolas e utensílios e utilizamos um produto, o VET mais 20, que é um desinfectante. Um desinfetante antibactericida, antigermicida. Lavamos também as paredes e o piso. E toda vez que inserir aves novas no plantel ou retornar de exposições, antes de juntá-las, a gente passa aqui o RED nas aves, dentro do transporte e fora do canaril. Já no canaril, após 1 semana, repete em todas as aves. Por quê? Porque depois de 1 semana pode retornar, se elas tiverem piolho. Cuidados com higiene e limpeza em tempo integral. A gente troca os puleiros a cada 30 dias, troca jornais dia sim e dia não do fundo das gaiolas, e a gente faz a lavação das grades pelo menos 1 vez por semana. Trocamos a água todos os dias e mantemos a tela na janela para evitar a entrada de insetos e outros bichos. A tela é uma coisa importante porque evita que o pernilongo morda o pé do canário e depois esse bicho fica impossibilitado de participar da exposição. Aspectos sanitários. Antes de iniciar a criação, a gente solicita a visita do nosso veterinário. E ele vai fazer uma avaliação das aves, exames e tratamento se necessário. Eu considero isso importante porque evita da gente ministrar medicamentos de forma desnecessária e também se faz uma dieta equilibrada para as aves, alcançando-se assim um plantel e filhotes saudáveis. E aí sim, claro, obtendo mais sucesso na criação. O nosso veterinário, sem querer fazer propaganda, cada um deve ter o seu da sua confiança, é o Dr. Igor Magno, da Clínica Doutor Selvagem, que fica sediado em Joinville, Santa Catarina. E está aparecendo aí o celular dele na tela e ele atende no Brasil inteiro. Eu acho importante porque se a gente for dar para o canário tudo que nos ensinam, a gente acaba intoxicando o canário. Alimentação. A gente utiliza
mistura de sementes e composta como está aí descrito, 50% de alpiste, 20% de níger, 10% de nabão, 10% de couza, 10% de pirila. Suplemento mineral, que é a famosa pedrinha, e também a gente utiliza semente extrusada, da sua preferência. A gente utiliza a vermelha e a amarela. Alimentação durante a fase de reprodução. O nosso patrocinador, ele oferece 2 tipos de farinhada. A farinha de reprodução, para essa época de reprodução, e a gente acrescenta, por quilo de farinhada, 20 gramas de aminomix, 4 gramas de prebiótico, 4 gramas de probiótico, 4 gramas de sequestrante de micotoxina, 2 gramas de organils e 5 gramas de promáter. Eu vi o pessoal aí falando do que usava para estimular a criação, a gente usa o promáter em pó. E essa farinha é umedecida com germinex e a alga. Todas as manhãs a gente oferece para os canários. Como se faz a farinha? Colocamos o germinex, que é isso aqui, ó, o germinex, para hidratar. Nesse momento a gente coloca a alga em pó. Farinha para os canários sem fator e a farinha vermelha para os canários com fator. Deixa hidratar o germinex e a gente mistura esse germinex com a alga, vê que ele fica uma coisa negra, na farinha para umedecer e oferece todas as manhãs. Essa é a famosa alga 95 em pó. Ela é um extrato de algas marinhas e naturalmente ela é utilizada como fertilizante para plantas. Coloca-se na água que hidratamos o germinex e a alga que é uma das responsáveis por patas e bicos pretos. A dosagem é 1 grama por 1,5 litro de água. Claro que cada um tem que pesar e colocar o tanto de água que coloca para diluir o germinex. E ela pode ser adquirida nesse site que está aí aparecendo na tela, www.campoeflores.com.br. Abrindo lá vai ter os contatos, os telefones e pode mandar buscar. A alimentação que a gente dá durante a reprodução. Nascidos os filhotes, além da farinhada diária, a mistura de sementes, colocamos ainda um comedor com aveia descascada para as gaiolas de cria. E tiramos quando não tem filhote. Esse é o prêmio. Só ganha aveia quando nasce o filhote. E é uma coisa que ajuda muito no crescimento, eles alimentam muito bem com a aveia descascada. Oferecemos couve também pela manhã, também auxilia muito no crescimento dos filhotes. Uma vez por dia, geralmente à tarde, eu verifico se a mãe está alimentando os filhotes. Caso ela não esteja, a gente auxilia com aquela papinha para filhotes na mão. Saindo do ninho, colocamos a grade de separação. Aquela grade que eu li lá de divisão de gaiola, a nossa gaiola da Canarilândia, ela tem essa grade no meio. Separamos filhotes de um lado e os pais de outro. Isso evita que a canária arranque as penas do filhote para fazer um novo ninho. Nesse momento, troca-se por um ninho limpo. Se tiver necessidade, a gente troca antes que eles saiam do ninho. Oferece-se a mesma alimentação para os filhotes e para os pais. E a mãe continua alimentando os filhotes através da grade. Aqui tem uma figura ilustrativa de como se dá a papinha na mão. Acho que a maioria das pessoas usam, né? Então, se dilui ela na água. Esse aqui são canários, são lizard vermelhos. Então, eu coloco cataxantina, só polvilhar um pouquinho de cataxantina em cima, ela fica vermelha e a gente oferece para os canários no ninho.
Após 30 dias, a gente faz a separação dos filhotes, colocando-os na voadeira. Aqui em casa o espaço é pequeno, a gente cria em apartamento. Então, a gente tem, aqui é tudo otimizado, 10 voadeiras para filhote. Elas ficam uma de costa aqui para as outras. E elas abrem, e ficam, pode tanto fechar com a grade aqui, fica 4, ou fica inteira. Tá? Então, mantém-se a mesma alimentação da época ali da reprodução que se dá para os casais. Mantém-se a farinhada úmida pela manhã, com o germinex e a alga. Mantém a mistura de sementes. E para os filhotes, eu mantenho a aveia na voadeira até que eles passem a comer as outras sementes. Mantenho a semente extrusada, amarela e vermelha. E também colocamos folhas de polígono Albert nas voadeiras. E se mantém o suplemento. Esse é o famoso polígono Albert, que também ajuda a oxidar as patas e bicos dos canários. A gente conseguiu plantamos, na verdade, na casa de 3 amigos, só um que nasceu. Então, isso a gente oferece as folhas direto para os canários na voadeira. E eles comem muito bem. Aqui a gente faz a separação dos casais em dezembro. Colocamos também as matrizes em voadeiras. Nesse momento, eu aproveito para dizer que a gente lava todas as gaiolas de cria quando acaba, justamente porque o nosso espaço é um pouco pequeno. Os filhotes na voadeira, a primeira divisão que a gente faz é por cor. Separa os filhotes brancos, os intensos e os nevados. Na voadeira, a gente dá de 2 a 3 vezes por semana banho. É muito importante esse banho. E na água eu coloco 3 gotinhas de Ivomec por on. Esse banho é muito importante porque o canário, quando molhado, ele desenvolve um óleo natural na pena. E é o que vai fazer a pena ficar com brilho. Então, é importantíssimo esse banho de 2 a 3 vezes por semana. 40 minutos de sol diariamente, ou no início da manhã, ou à tarde. É o que ajuda, na verdade, é o que vai fazer a oxidação das patas e bicos, aliada com a alga, aquela alga 95 que eu mostrei, mais o polígono Albert. Se não der o sol, não adianta dar a alga e o polígono. Então tem que ter o sol para sintetizar a alga e aí sim oxidar as patas e bicos. Os vermelhos a gente não coloca no sol, porque queima a cor. O banho de sol a gente dá até 90 dias, até acabar a muda do ninho. A segunda divisão que a gente faz dos filhotes na voadeira é entre machos e fêmeas, para não arrancarem penas e não se machucarem, para poder preservar as penas para a exposição. Então, a partir de março, acaba para nós aqui o banho de sol, porque se colocar depois que ele faz essa muda, queima a cor do canário. Aqui está um exemplo, esses canários são nossos, a gente bateu essa foto essa semana da oxidação usando a alga 95, o polígono Albert e colocando no sol. E a gente não consegue colocar diariamente no sol. A gente coloca 2 a 3 vezes por semana. Então, eu acho que é um excelente resultado. Utilizamos essa banheira plástica, esse modelo de banheira plástica para o banho, que é colocada diretamente na porta lateral aí da voadeira. Eu acho ela muito prática. Aqui as nossas voadeiras para as matrizes. Então,
mais ou menos em abril, que os canários estão na voadeira, não se pode colocar mais, se coloca de 10 a 12 canários por voadeira, não se deve colocar mais, porque eles se puxam pena, estragam as penas e isso vai refletir lá na frente na exposição. Os vermelhos a gente coloca sempre embaixo, que é por causa da cataxantina, para não poder manchar os outros. Aí, para fazer a escolha para a exposição, sempre depois de fazer o acasalamento que o Tito nos ensinou e a escolha que o Matheus nos ensinou, escolhe-se os de melhor desenho. A seleção para o concurso tem que individualizar os canários e aqui, como o nosso espaço é reduzido, a gente aproveita para individualizar nas gaiolas de cria. Por isso que acabou a cria, a gente lava tudo de novo. Nesse momento, a observação tem que ser constante, porque o canário muda, aí você pode alterar, quarteto, tem que ser constante essa observação. Aqui a gente participa dos seguintes campeonatos. O Brasil Open em maio, o nosso campeonato regional no final de maio, começo de junho, o campeonato estadual na segunda quinzena de junho e o campeonato brasileiro em julho. Separando os canários para o concurso. Primeiro a gente separa para concorrer no individual. Aqui vai ser uma rápida pincelada. Primeiro, olhando por cima, o desenho das costas e a cúpula. Segundo, a escolha é feita olhando pela frente, o desenho do peito. E terceiro, os pés e bicos e unhas escuras. Após fazer a escolha dos quartetos da mesma forma, observa-se ainda se são harmônicos entre si. Os canários de unha branca devem ser eliminados do plantel, porque é genético e transmite para os descendentes. O que a gente usa na fase de manutenção, quando acabou a cria? Nosso patrocinador tem também uma farinha para manutenção. A gente continua colocando 20 gramas do Aminomix, 4 gramas de prebiótico, 4 gramas de probiótico, 4 gramas do sequestrante, 2 de organils e continua oferecendo com o Germinex e a alga todos os dias de manhã. Mantém-se também a mesma, lá na farinhada só saiu fora o Promater, que é a nossa vitamina E, né? Mantém-se a mistura de sementes, aquela mesma mistura. Continuo dando a extrusada, isso aqui a gente dá o tempo inteiro. É muito importante os cuidados de higiene e também o suprimento mineral continua se dando. Outra coisa que eu também considero importantíssima é o controle da criação. As gaiolas aqui, elas são todas numeradas. A gente mantém um livro de controle de casais, controle de postura, controle de nascimento. O controle de nascimento eu faço também na gaiola, com essa plaqueta, com a data da previsão do nascimento e a data que nasce. Anotar a numeração dos anéis. Marcação da origem, a gente utiliza esses anéis aqui colorido para identificar as linhagens, isso é muito importante também. E marcamos as gaiolas no choco, eu também uso essas plaquinhas aqui para quem está chocando. Marcamos gaiolas com filhotes, com essa plaqueta. E manter esse histórico é muito importante. A gente utiliza esses suportes de ovos e utilizamos bolinhas numeradas, não sei se está dando para ver aqui, para marcação de qual gaiola é esse ovo. Tá? O nosso livro de controle é esse aqui, a gente encaderna por ano. Se alguém tiver interesse, a gente pode enviar o arquivo por e-mail, sem problema nenhum. Tá?
É só passar o e-mail para a gente que a gente envia o arquivo. Agora um pouquinho da rotina da nossa criação. Essa foto aqui é do nosso canaril criando durante a criação. Pode ver aqui, ó, gaiola que está no choco, gaiola que está com filhote. Todos têm a plaquinha identificando a data do nascimento. Tá? Então, a nossa rotina de criação se inicia às 7, 7h30 da manhã. Fazemos e colocamos a farinhada todas as manhãs, tá? E aí é o momento que você observa todas as gaiolas, verifica todos os ninhos, tira os ovos, coloca os ovos plásticos, a gente devolve o ovo para a choco quando ela coloca o quarto ovo. Verificamos diariamente as gaiolas com previsão de nascimento, se já nasceram, como estão os ovos. Verificamos as gaiolas com filhote. A gente faz a colocação da anilha no 5º dia. Essa observação ela tem que ser constante e a atualização do controle no livro tem que ser diária. Bom, agora eu vou demonstrar como a gente transporta os canários para a exposição. A gente utiliza, sem querer fazer propaganda para a Babette, a gente utiliza os transportes da Canarilândia, esse que é um transporte de tamanho médio, que tem 4 suportes para comedores. Não colocamos mais de 12 canários por transporte, porque não dá para colocar, porque eles se arrancam penas, se machucam. Aí quando chega na exposição, já vai ter problema. Aí nós colocamos a água em 2 comedores com algodão, fica umedecida, e colocamos nos outros 2 comedores mistura de semente. Outra separação no transporte é machos num transporte, fêmeas no outro, também para não se arrancarem penas e não se machucarem. E também a separação dos canários, com fator num transporte, sem fator em outro. E a gente cobre com essa capa, que é para evitar que eles se machuquem. Tá? Na hora da viagem, cobre, e assim é que eles são transportados. Também precisa lavar os canários para a exposição. A gente utiliza uma escova de dente de cerda macia, sabonete líquido neutro, lava-se as penas das asas, do rabo e os pés. Em seguida, seca com papel toalha. Se for muito frio, aqui em casa a gente coloca numa gaiola com um aquecedorzinho. Pessoal, acho que era isso que a gente tentou contribuir. A gente não quer ensinar, a gente sempre está aberto a aprender. E gostaríamos de agradecer ao Lizard Canary Club Brasil, a nossa patrocinadora Mega Azul, ao nosso amigo Dr. Gilson Soares, Dr. Oswaldo Vitorino Oliveira, o Totico, Antônio Augusto Ferreira, que são os nossos companheiros de clube da ACO, sempre nos incentivando, e um agradecimento especial ao professor Tito. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos, eu sou Antônio Augusto e eu queria dizer que toda essa informação repassada pela Lúcia, ela teve o objetivo de contribuir com todos os criadores de uma forma prática. Isso aí nada mais é do que o que a gente está fazendo diariamente aqui. A gente tem o conhecimento que todo ano a gente vai num campeonato, a gente sempre traz coisas novas, e às vezes a gente vê que as coisas novas, a gente perde um pouquinho daquela essência desde o início. Então, a contribuição nossa para desenvolver a espécie lizard, desde o início, quando a gente começou a criar lizard, todo mundo falava, o lizard ele é genética. Eu até acredito que o lizard seja bastante genética, mas também a questão da criação, da manutenção, do todo o trabalho que se desenvolve durante a criação, ele contribui para melhorar a qualidade do nosso plantel. Então, a oxidação, ela tem muito a ver com o sol e essa
suplemento que a gente dá. No início não se falava, eu acho que é muito importante a gente ver, por exemplo, quem está chegando hoje com a cana-agricultura, a gente está expondo muitas coisas que nós demoramos muitos anos para a gente aprender. A gente sofreu muito, ninguém chegou e deu para nós de bandeja todas as informações que vocês receberam hoje. A gente teve, o Tito é testemunha disso, quanto a gente ralou e quanto a gente foi atrás. Eu sempre fui uma pessoa que sempre procurei tudo que é o conhecimento que a gente tem, a gente passar para os criadores como uma forma de incentivar vocês a criarem. O nosso, a nossa sociedade, o objetivo da criação do Lizard, o que a gente vê no Brasil em termos de harmonia, de cooperação entre nós, a gente não vê em muitos países. Isso foi o nosso juiz que teve aqui o ano passado, julgando o campeonato Open nosso, ele falou, a união que vocês têm aqui, a gente não vê em lugar nenhum do mundo. Eu acho isso muito importante, eu acho muito importante a gente preservar isso aí e trocar essas experiências e vamos procurar melhorar o plantel nosso. Hoje é um plantel muito bom, a gente tem bichos de excelente qualidade, a gente troca, a gente vai, todo ano no Campeonato Brasileiro, a gente pega canário com um, pega canário com o outro, vai fazendo. Muito importante é a gente não perder a linhagem nossa, isso é muito importante. A gente sempre preservar, por isso que aquela questão da marcação dos filhotes, para você não perder, para você não perder uma coisa, eu sempre tenho, desde 2008, nunca me esqueço, uma coisa que mais me incentivou a criar canário, foi o primeiro campeonato que eu participei, eu fiz um canário 90 pontos vermelho, com cúpula. Naquele ano, tivemos só 2 canários campeões. Hoje não. Hoje a gente vê um campeonato brasileiro com 20, 30, 40 campeões. É muito bonito, é muito gostoso a gente ir lá conversar, trocar experiência. Então a gente está aberto, quem quiser qualquer informação, é só entrar em contato. Se quiser entrar no privado, não tem problema, a gente pode dar informação. Todo esse material vai estar disponibilizado para vocês. A questão, por exemplo, do polígono, como a gente cria em apartamento, a gente não tem possibilidade de oferecer ele fresco todo dia. O que a gente optou? O que a gente optou em fazer, conseguiu fazer? A gente desidratou ele e utiliza na farinhada. Assim como, por exemplo, a questão da linhaça. A linhaça, eu não uso linhaça mais há muitos anos nos meus canários, eu uso a farinha de linhaça para melhorar a qualidade e a pena. Exatamente, são coisas que a gente vai tendo, são informações que a gente anda aí durante esse ano. Eu queria agradecer a possibilidade da gente passar todas essas informações para vocês e dizer que a gente está à disposição para qualquer informação, tá? Muito obrigado a todos pela paciência de nos ouvir. A gente não é portador de toda a razão, a gente não tem talvez o conhecimento científico, mas tudo que a gente procurou passar para vocês é de coração, tá bom? Muito obrigado a todos. E se alguém tiver algum questionamento, a gente está à disposição para tentar esclarecer para vocês. Ok, aí o Tony Frade, a Lúcia, é esse mesmo nosso objetivo. Vocês foram brilhantes, trabalharam dentro de uma praticidade incrível, uma coisa bem real, possível para todos. O Frade roubou aí a minha fala, né? Eu ia falar justamente isso, que quando a gente começou com o Lizard, era muito difícil você conseguir alguma informação de algum criador, e hoje o nível de amizade, a qualidade técnica dos criadores, né? E eu acho que o clube também veio a viabilizar isso com mais frequência, né? A nossa troca de informações. Então, muito obrigado aí de coração, né? Superou muito as nossas expectativas, a qualidade da aula do Matheus foi fundamental, o meu esforço semana passada, e agora vocês mantendo o nível assim, com altíssima qualidade, muita informação, tudo dentro de uma realidade, bem a nossa proposta, né? Então, gostaria de agradecer em nome de todos e deixar aqui aberto agora para as perguntas, tá? Então, a dinâmica é abrir o microfone, né? Abrir o microfone, fazer a pergunta e vamos manter
o nível de educação. Deixa um terminar, deixa a pergunta ser respondida. Se não for possível, se as perguntas foram muitas, a gente pode usar o chat. Ok? Então, está aberto para perguntas. Ô, Emílio. Pode perguntar. Quero parabenizar o Casal Trave pela palestra, muito boa. Gostei muito. O manejo deles, muito bom. Tem poucos casais, eu também tenho poucos casais também, bem semelhantes. Eu queria saber deles, que não foi falado, lógico, se eles usam alguma outra coisa no alimentação, tipo anis, o gengibre, coisa assim. Não. Na alimentação básica nossa é aquilo ali que a gente informou. Nós não usamos, procuro usar o mínimo necessário de medicamento e natural. Quando se precisar usar algum suplemento, alguma coisa, a gente procura usar. Eu uso um própolis em pó quando vejo que os canários eles estão... Aqui a gente tem muita variação de temperatura, então uma das coisas que ajuda bastante é a questão do açúcar de uva, é o própolis em pó, que é um antibiótico natural, que a gente usa de vez em quando tem uma variação muito grande. Agora, por exemplo, a gente teve semana passada, a gente estava com 30 graus de temperatura, chegou essa semana a estar 12 graus de temperatura aqui, então tem uma variação muito grande. A gente observa muito, não utilizo muito pouco a verdura, a fruta e outros produtos, é muito pouco, né? Por a gente criar em apartamento, uma preocupação nossa desde o início foi a questão do cheiro, né? Porque vocês imaginam que a gente chega no final da temporada com quase 200 canários num quarto. Então, se você olhar isso aí, então por isso que a troca de jornal agora, com a circulação de jornal está ficando difícil, mas a gente procura manter a troca todo dia, do dia sim, dia não, no máximo. A limpeza, porque a gente cria com um espaço reduzido e é muito concentrado. Então, qualquer pássaro doente dentro do plantel, ele vai afetar todos eles, né? O que eu acho importantíssimo, o nosso veterinário ele faz exame todo ano. Às vezes o tratamento que ele dá para nós é complicado, que você tem que dar 60 dias, 30 dias de medicamento. O que a gente utiliza? Utiliza esse medicamento, aí sim entra o Germinex, que é uma fonte, assim, uma mão na roda em consumo, exatamente, em aproveitamento do remédio, né? Então, quando é feito a prescrição, é somente através do médico veterinário. A gente utiliza muito pouca coisa de coisas aí, que nem o Tito falou, o boldo, eu não utilizo o boldo. Desverminante, faz muitos anos que a gente não utiliza desverminante, porque quando ele faz o exame, ele vai detectar. Se houver necessidade, a gente dá, se não, não, né? Eu tô utilizando o canário, a gente utiliza canário, eu estava observando essa semana o nosso plantel. Esse ano foi um ano atípico para nós, a gente teve um problema com a Lúcia, que teve a doença, então a gente teve, eu nem ia criar, a gente decidiu não criar. Quando chegou no início da criação, a gente disse, não vamos, quando a gente voltou do brasileiro, eu disse, não vamos criar. Quando chegou em setembro, a Lúcia chegou, não, faz uns casais porque você vai cuidar. Como eu trabalho das 8 até as 6 da tarde, o que eu fazia? Esse ano, eu não utilizo ama seca. Eu crio todos os meus canários com o lizard. Não tem ama seca aqui, a criação é toda ela. Então, esse ano eu tirei 40 filhotes. Eu acho assim, foi uma excelente criação para quem criou 10 casais, praticamente, né? O que eu utilizo muito pouco remédio. Okay. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ok, aqui no chat tem algumas intervenções. Então, Lúcia e Trave, eu não sei como nós vamos organizar isso. Porque a partir do momento que você disponibilizou aquele caderno, livro de anotações... Sim, a gente manda. Várias pessoas postaram aqui no chat o e-mail para receber. Tá. Né? Faz o seguinte, Tito, eu acho que seria interessante, as pessoas, elas podem utilizar até o próprio nosso WhatsApp,
e pode passar ali o e-mail de todo mundo que quiser, que eu amanhã ou depois da manhã eu já pego, já tem digitalizado ele, já mando ele para todo mundo. Tá ótimo. Então vamos combinar assim, todo o pessoal que se interessar, mesmo os que postaram aqui no chat, entra lá no grupo do WhatsApp, deixa o e-mail, né? Exatamente. E aí os traves se comprometeram a enviar. A passar. Eu acho Ok, assim, pessoal? o objetivo daquele WhatsApp nosso é isso aí, é trocar as informações. Às vezes as pessoas botam lá que tem necessidade disso ou daquilo, aquilo ali é para a gente trocar as informações e as experiências, né? O mais importante do WhatsApp nosso é isso aí. Exato. O Tiago Alves, ele está fazendo a seguinte pergunta para vocês. Gostaria de saber sobre o uso da espirulina na farinhada. Se faz bem ou é mais uma moda entre os canaricultores? Já usamos muito agora. Nós já usamos a espirulina bastante no início. Agora eu não vi diferença nenhuma. Depois de começar a usar a alga e o polígono, eu não vi diferença da espirulina. Né? A espirulina a gente usava com o objetivo de tentar pretear a oxidação, né? A oxidação do canário. E em função da utilização desses outros produtos, senão você começa a colocar muita coisa na farinhada também, você começa a provocar intoxicação dos animais, né? E daí então você começa a colocar, todo ano surge uma questão nova, vamos usar isso, usar aquilo. Eu sou muito, assim, até resistente nessas questões, porque eu acho que a intoxicação também ela é prejudicial do animal, né? Então as pessoas desenvolvem. A questão, por exemplo, do probiótico, prebiótico sequestrante, por que eu utilizo isso aí desde o início da minha criação? Quando a gente começou a criar, 20 anos atrás, as farinhadas, elas não continham esses produtos, né? Então, o que acontece? A gente começou a utilizar. E até agora, há pouco tempo, teve uma reportagem na televisão que um médico falou, se você tomar a vitamina e for em excesso, ela vai ser eliminada, ela não vai fazer diferença. Então, por uma questão de segurança, a gente utiliza. É isso aí. Mas a espirulina eu já não utilizo, não. Bem respondido. O doutor Arnaldo, de Santa Catarina, ele está pedindo se é possível você disponibilizar os slides no grupo. Posso, não tem problema nenhum. Podemos disponibilizar, não tem problema nenhum. Quando a gente propôs a fazer essa palestra, foi para divulgar e disponibilizar para todos os criadores. Quem tiver interesse, a gente coloca no grupo, já está sendo gravado, não tem problema nenhum. Ela vai ter. Eu queria avisar o pessoal também que a gente gravou essa aqui. A minha também, eu já fiz um tutorial. E no final do curso, nós vamos disponibilizar como sendo uma página nossa no YouTube. Tá? Então, todo esse curso vai ser reproduzido como tutorial no final. A gente não está querendo soltar agora, justamente para a gente valorizar quem está aqui todo dia, quem está debatendo, quem está perguntando. Ok? Então, no final, nós vamos disponibilizar isso tudo no YouTube. Outra pergunta aqui também, o Elber está pedindo, a questão do Ivomec no banho, né? A gente coloca 3 gotinhas na banheira, no mínimo uma vez por semana, quando a gente dá banho nos canários. Isso aí é uma questão também evitar parasitas, né? E o Ivomec, ele é um ótimo remédio para isso aí, evita todas as questões de parasita. Tem gente que usa Ivomec para de traqueia, usa para um monte de coisa. Então a gente usa. Com referente à alga 95, que estão pedindo aí, que o Tiago pediu, a muda do polígono a gente conseguiu. Eu trouxe uma mudinha do brasileiro, e foi assim, foi o Nelson que nos disponibilizou na época, e dessa muda eu já tentei fazer, olha, até reza aqui a gente tentou fazer para ver se pega alguma coisa, mas não está fácil, sabe? Só tem uma muda, e ela está na casa de um amigo nosso, a gente vai utilizando ela, até agora não teve, como o Tito falou há um tempo atrás, que a dele morreu, a nossa já faz 2 anos, ela está aí produzindo direto, e não tem. Né? Então, a Polígono Alberti é a questão da gente verificar com algum criador.
se eu não me engano, Humberto tem alguns criadores que têm alguma coisa, né? Lá na Europa, todos os criadores que eu visitei, eles usam o polígono aberto, muita coisa. Na época de exposição, eles quase tiram a comida. E deixa só o polígono, né? Deixa o polígono e coloca um pouco de semente, um pouco de uma estrudada que eles usam, algo parecido com a nossa Germinex umedecida com a alga, né? Por isso que eu trouxe essa alga aí para o Brasil. O Paulo da Megazoo que conseguiu ver que a alga era essa, disponibilizou para a gente. Eu passei por dois amigos aí que se formaram. Sim. Né? E graças a Deus já foi um passo a mais. Sim. Né? Mas o polígono e a alga não adianta ser o sol. A Lúcia, ela deixou claro isso. Ela sintetiza com o sol, né? O polígono e a alga vai sintetizar com o sol. O Lenilson aqui colocou também com diluir, com colocar a alga na farinhada. Eu não coloquei pelo seguinte, porque a alga, eu compro o pote, ele tem 1,5 kg, se eu não me engano, cada pote. É uma coisa assim, ela retém muita umidade, então se você colocar ela na farinhada, a farinhada pegou umidade, ela vai ficar uma pasta. Eu não aconselho colocar a alga na farinhada, tá? Ou se você colocar só quando você for umedecer ela. Se você não utilizar germinec, quando você umedecer ela, tu mistura. Na mesma proporção, de 1 grama para 1,5 litro, né? Que é 1,5 kg mais ou menos de farinhada. Mas eu não aconselho você colocar na farinhada e guardar essa farinhada. Você colocar na farinhada quando você vai oferecer para o pássaro. Porque a partir do momento que você coloca na farinhada, se tiver qualquer umidade, ela vai empelotar a farinhada. Ela é muito seca, tanto é que ela vem embalada e ela vem protegida com plástico, por causa da umidade. Ela não pode estar úmida. Ela chega assim, quando você pega ela na mão, ela vira uma gosma, uma tinta. Mas é uma coisa muito, muito gozada essa alga, porque ela é uma tinta em contato com a água. Você coloca na mão, se você lavar a mão, ela sai. Ela não pega a cor na pele da gente. E não pega na pele do canário também. Só se pegar sol. Ela vai sintetizar através do sol nas patas e bico. Essa alga, a margem de segurança dela é exatamente o que vocês estão usando. Né? Ela usada mais de 3 gramas por litro de água, por exemplo, ela vai dar uma toxina, ela vai intoxicar principalmente o fígado, e uma vez que atinja o fígado, ela vai afetar a fertilidade. Então, ela é para ser usada exatamente isso aí, entre 1 a 2 gramas por litro de água, não mais que isso. Entendeu? E o efeito dela é a terapia. Né? Você tem que usar pelo menos 90 dias, no mínimo, antes da exposição. Eu disse para o Tito responder a pergunta do Tiago sobre se existe Vamos ver aqui mais perguntas. O Tiago está falando aqui a questão se existe alguma planta brasileira que substitui o polígono. Olha, falou em azedinha. Teve alguns criadores que falaram, teve alguns criadores que talvez tenham conhecimento mais apurado ou um conhecimento científico, falaram para mim a azedinha. Eu não sei se a azedinha, uma azedinha, ela vai substituir como brasileira o polígono. Eu não utilizei, não tenho essa experiência. Talvez algum criador que já utilizou possa dizer que dá o efeito, né? E o Black Magic eu utilizei já e o resultado dele é bom. Só que o Black Magic é uma questão que a dificuldade hoje, eu vejo, é de você conseguir. Tem até empresas que têm, mas está difícil de se conseguir ele. A gente conseguiu há um tempo atrás através de pessoas que moravam fora, né? Mas hoje em dia eu nem compro mais. Através do polígono eu desidrato o polígono e vira o meu Black Magic natural. No Brasil, nós temos uma planta da família do polígono, ela é bastante conhecida como erva de passarinho. Ela dá muito na roça. Né? Ela tem parte dos nutrientes do polígono.
porém, ela é mais tóxica. Os passarinhos adoram ela. Então, se você vai dar, tem que dar aos poucos, né, para ela não intoxicar. E o uso da azedinha, né, vem lá do Humberto, de Minas Gerais, ele que fez a experiência, ele está bem na frente de nós brasileiros aí, ele está conseguindo uma oxidação muito interessante, muito já próxima do que os europeus conseguem, e eu acredito que a azedinha tenha contribuído para isso. Eu aqui não tenho azedinha, é difícil encontrar, né, mas é uma experiência aí a ser feita. Também tem uma Posso falar? Pode falar. Eu tenho azedinha em casa, tenho muita, e eu usei de experiência, né? Eu acho que ela ajuda na oxidação, mas ela não consegue substituir o organismo. Tá. E colocou no sol, pergunta. Você colocou no sol, dando azedinho. Deu sol? Coloquei. Não, deu uma escurecida boa. Eu tenho polígono. O Humberto me deu uma muda e eu consegui fazer ela desenvolver. Tem algumas outras mudas. Antigamente, do ano passado, assim, de outros anos, eu usava só azedinha. Dava um resultado bacana, mas não comparado ao que eu tive esse ano usando polígono. E o próprio Humberto postou a foto de um canário meu comparado a um canário dele, e a diferença é absurda. Ele está no patamar muito acima do meu, entendeu? Mas que a azedinha dá uma ajuda, ela dá sim. A gente vai, a azedinha eu não utilizei, eu não tenho a informação dela, porque a gente aqui não tem disponibilidade desse produto, né? Então, quanto às outras questões, olha, a diferença quando a gente trabalhava um canário 2008, 2010, aí acho que dos criadores mais antigos que estão hoje, nós, o Lenilson, o Tito, o que tem aí, dá para dizer, a diferença dos nossos canários hoje é muito grande. A qualidade do nosso plantel, de cor, de desenho, foi assim, algo assim que deu 5 anos para cá, deu um salto gigante, né? Isso deve-se também a muita coisa de canários que trouxeram de fora, que miscigenação, mistura, mas o desenvolvimento da raça, em 5 anos nós demos um pulo aí que foi algo gigante, não tem comparação, né? Acho que é muito importante isso aí. Ok, vamos continuar no chat aqui, que tem várias perguntas, né? O Paulo Oliveira aqui está elogiando. O Alexandre Siqueira está pedindo para vocês colocar essa instrução da aula no grupo, se é possível, colocar lá no grupo do WhatsApp. Sim. Né? Não, pode ir colocando. Tiago Frota está dizendo que não participa do grupo. Tiago, você tem que fazer contato comigo. Se você criar raça, você é bem-vindo no grupo. Tá? O Herbert aqui está perguntando com que frequência vocês usam o Ivomec Puron na água de banho. Eu uso uma vez por semana. Na época quando a gente está preparando os canários, eu boto uma vez por semana. Né? As 3 gotinhas uma vez por semana. Quando dá banho, não todo banho bota Ivomec, mas Ivomec a gente usa profilático uma vez por semana, eu utilizo o Ivomec Puron. Uma gotinha, 3 gotinhas na banheira aquela, ou até às vezes eu faço o quê? Eu pego 1 litro de água, coloco 5 gotinhas e vou e faço 3, 4 banheiras, né? Uma vez por semana. Ela ajuda. E principalmente a questão, por exemplo, uma coisa que não foi colocada na nossa apresentação, que agora que é muita informação, né? As informações são muito grandes. Uma coisa, não sei, aqui a gente faz mais de 5 anos que eu não tenho um canário com unha branca. Né? Foi uma coisa que a gente começou desde o início, aparecia, já tirava. Hoje em dia, 5 anos eu não tenho. É dificilmente... difícil não, hoje eu posso afirmar que eu não tenho nem um canário com unha branca, pode ser com fator, sem fator, isso aí é uma coisa que... Mas foi um controle muito rígido, né? Às vezes você vê um canário com unha branca, você olha ele, é muito bom, vai usar, não usa. Descarta ele, faz qualquer coisa, mas não usa um canário com unha branca, que você vai ter o resultado. É que nem o Fultito falou na palestra dele, que é vermelho. Eu, como sou um criador antigo, eu utilizei canário vermelho para fazer vermelho.
Utilizei canário cobre para fazer vermelho lá em 2008. Mas, olha, eu sofri um monte. Foi 5 anos de trabalho árduo, porque se você tem uma quantidade grande para você trabalhar, você consegue fazer uma linhagem boa. Você trabalhando com 3 casais, usar um canário cobre, passar, você tem que fazer, olha, tem que rezar e fazer milagre. Não é fácil. Tá? Ok. O Zorba Magalhães, aí lá da Bahia, ele está perguntando o nome da alga, como ter acesso a ela, que a internet caiu no momento da apresentação. Tá, mas a gente vai disponibilizar a apresentação no grupo. Tá no grupo? Na apresentação, o Zorba está no grupo. Na apresentação tem o e-mail da empresa que fornece, o site da empresa que fornece. Eu também, naquela vez que deram a informação para mim, eu fui no site e comprei através do site. No site tem televendas e eles entregam no Brasil todo. Você liga, você passa o e-mail para eles, passa o teu cadastro, faz o teu cadastro e faz o depósito. Eles já entregam na cidade de vocês. Já. Entrega, e não precisa ser quantidade, tá? Não precisa ficar preocupado, eu preciso comprar 4, 5. Eu comprei um pote só e eles entregaram. É 1 quilo. O Tiago Silveira, ele está perguntando sobre o polígono, já foi respondido. O Lenilson também perguntou o uso da alga na farinha da seca, o Trago já respondeu. Aí tem agora o Tiago Frota. Gostaria de saber se existe mais alguma planta, aditivo ou suplemento, mesmo não existente no Brasil, que eleve mais ainda o nível da oxidação das paticórneas. Conheço, a gente só conhece. Olha, não tem, acho que não, eu não conheço, não vi falar. O importante também é dizer que a alga e o polígono não vai resolver o problema de ninguém, tá? Se não botar no sol para fazer a sintetização desse produto. E se não tiver a seleção genética também, né? Exatamente, o genético ajuda, mas a alga e o polígono não adianta dar para um canário que não vai ter e não vai pôr no sol, não vai ajudar. Né? Isso eu fiz experiência, que eu peguei canários adultos meus e comecei a usar, esse ano quando comecei a usar, o ano passado quando comecei a usar a alga, canários velhos, plantel meu, eu coloquei no sol e melhorou bastante. Né? Às vezes a gente se surpreende com o canário, você vê, você coloca ele, a aparência dele, tudo ajuda, né? A alga e o polígono ajudam no todo. Não é, eu até falo que não é só questão de partes córneas, até a questão do manejo, a pena dele, a questão do contraste do amarelo para o preto, então ele melhora bastante. Né? Tira o laranjinha, né, da pena. O Alexandre Cirqueira, ele está... Isso aqui eu acho que cabe para outra palestra, Alexandre, a palestra do Paulo sobre nutrição. Os componentes que vocês usam altera os componentes da farinhada, já que ela é estudada, feita com equilíbrio. O que eu falei. O nosso veterinário, a princípio, ele falou, no caso, vocês usam há tanto tempo esses produtos. Tanto é que se você pegar hoje em termos de veterinários no Brasil, hoje até tem mais, mas antigamente a gente como criador, os veterinários vinham aqui em casa, eles passavam aqui e diziam, muito obrigado pela aula, porque o conhecimento de animais era pouco. Hoje, por exemplo, eu tenho a felicidade, além do Igor, eu tenho a minha vizinha, que ela também é especialista em aves, ela é doutora em aves, então, quer dizer, muitas vezes ela chegava aqui e dizia, será que não, o que tu faz para isso, o que tu faz para aquilo, vinha aqui pedir informações dessa questão, porque a gente, no dia a dia, é que nem a gente fala, a gente vai pegando muita coisa, e utiliza-se, você vê hoje no Brasil, muitos dos criadores são médicos, e dão receita de muito remédio. Nós temos aqui o Totico, que fala, uma pessoa que sempre ajudou a gente muito em questões de remédio, de medicamento, de problemas que a gente teve, e ele sempre receitava e fazia, arrumava, ia contornando, né? E acho que essa questão o que eu tive, a experiência que nós temos, não alterou em nada a nossa produtividade. O Lizard, para mim, é um canário, ele não é um canário fácil de criar. Não é um canário como um faixe que cria muito.
mas dentro da produtividade dele, eu nunca usei ama seca para criar nossos lizards e sempre considero que tira um número bom de canário. Ok. O Nelson está dizendo aqui que o polígono é uma praga depois que pega, difícil morrer. Ele é um tipo de trepadeira que se espalha demais. Ô, Nelson, eu queria acreditar nisso, porque eu tenho aqui, a última deu um tipo de cochinilha, não teve santo que fizesse ela escapar. Agora eu estou sem, por exemplo. Acho que eu vou ter que fazer uma visita lá no teu sítio para ver umas mudas de novo. Né? O Tiago Silveira está perguntando, o Black Mask teria resultado similar à alga? Não, similar ao polígono. Eu diria que menos. Eu diria que menos. Gastei muito dinheiro com o Black Mask e não deu resultado. De todos esses produtos aí que a gente já utilizou, Tito, o Black Magic, o Connect Pulver, a espirulina, olha, sinceramente, sem sombra de dúvidas, nada compara a alga. Tá? Nenhum desses produtos compara a alga. Eu acho que o polígono e a alga é o casamento perfeito para nós, da oxidação. Humberto está dizendo aqui, ó, a azedinha também não é brasileira, mas tem características parecidas, mas não iguais. O polígono é melhor. Black Mask só gasta dinheiro. Então ele está afirmando, a azedinha é mais fácil de achar. Deve estar comparando aqui ao polígono, né? Sim. E a farinha de uva também é uma opção. Aí eu não entendo aqui, gostaria que o Humberto falasse, onde entra a farinha de uva aqui, ó. Na oxidação. Né? Na oxidação. Na oxidação. Aqui é novo para mim, eu nunca tive nenhuma observação nisso. Se o Humberto estiver aí online ainda, puder nos ajudar. Não é açúcar de... Pode ser até açúcar de uva, né? Mas eu também estou entendendo que seja açúcar de uva. Mas o açúcar de uva é energético, né? Eu não estou entendendo aqui como isso interfere na oxidação. O Nelson está falando aqui, a azedinha ajuda bem, sim, mas é tóxica. Tem que dar devagar e aos poucos. Lenilson colocou aqui sem dúvida. O Ítalo Dias colocou aqui, Prado, você esqueceu do Ricardo Cachoba. Para mim, ele é a referência na raça. Não, o Ricardo Cachoba é a referência da raça para nós. Tanto é que eu não falei, eu estava a semana aí, quando a gente falou em fazer a palestra, daí que a gente vai buscar os históricos, né, dos criadores. Aí fui para os campeonatos, dos resultados de campeonatos brasileiros que eu tenho aqui desde 2008. Eu sou, como bom virginiano, eu sou bem organizado. Então, as criações, os livros de criações, eu tenho os últimos 10 anos. E os resultados eu tenho desde 2008, todos os livros. Então, a gente começou a olhar. O Ricardo Cachoba, olha, está segurando desde 2010, se eu não me engano, é um dos criadores que já é desde 2010, já faz 10 anos que ele expõe lizard no brasileiro, né? Então, a gente sempre vê ele como referência no Brasil. Eu falei, não foi questão de esquecer referência. Se eu falei, desculpa pela forma que eu falei. Eu falei dos antigos que começaram lá atrás, daí eu falei daquele, mas o Ricardo Cachoba começou em 2010, assim, mais ou menos. A gente começou um pouquinho antes. A gente já é os anciões da criação, né? É verdade. O Cachoba, acho que ele é o maior vencedor da raça, né? Acho que ele é tricampeão. Ele é. Né? É ele e o G-Port, né? Os G-Port são os dois que disputam a série, né? Exatamente. Os dois que investiram bastante, criam muito bem. Sim. Né? Vamos lá. A alga é utilizada durante os filhotes no ninho ou só a partir de 30 dias? Não, eu uso a alga o tempo todo. Eu não vejo ela, não deu problema de tóxica para filhote, para nada. Eu só não coloco a alga na questão da papinha quando eu tenho que tratar os filhotes. Isso eu não coloco. Na papinha, quando tem que tratar na mão,
também outra coisa, a questão de tratar o filhote na mão, eu sou até meio resistente, eu sempre falo, você trata 2, 3 dias, depois é seleção natural. Se ele não vai e a fêmea não dá comida, você pode tratar, depois ele vai chamar você de pai ou mãe, porque não tem jeito. Ó, o Tiago Frota está dizendo o seguinte, que ele acabou de ver que tem mais de 5 espécies de polígono no Ceará, bioma aqui da Caatinga. Já peguei as fichas de identificação e consultarei meus amigos agrônomos sobre semelhança. É bem polígono interessante. Alberto. Sim. Então, Tiago, muito interessante isso, e se você puder compartilhar conosco, não é? Seria muito interessante. O Vânios aqui, ó, está dizendo, tem o Cleiton Bennett aqui de Caxias do Sul, veterinário especializado em aves também. Nós já ouvimos falar dele, o Vânios. Sim, sim. Alessandro Peri, aonde consigo comprar a muda dessa planta? Olha. Só se o Nelson quiser vender. Então, vamos ver se o Nelson abre o ano que vem no Campeonato Brasileiro, vamos pedir para o Nelson abrir um stand só de muda. Aqui agora temos o Humberto. O Humberto está afirmando de novo. Farinha de semente de uva. Eu te conheço. Vou ter que providenciar isso. Semente de uva. É. Eu também desconheço. Farinha de semente de uva. Eu te conheço. Ela tem uma coisa que o polígono Alberto tem, que é o carotenoide, né? Que ele é um... Deve ser isso. Isso eu pesquisei. Tem na semente de uva. Ela ajuda a processar a vitamina D e dar um bronzeado. Eu não sei se esse produto acentua isso. Eu te conheço, eu vou pesquisar. Está sendo muito boa essa palestra, está tendo coisa nova. O Davi, quem quiser muda de azedinha, é só vir buscar aqui em casa. Tenho mais de 50 mudas. Aí o Humberto continua. Primeiro passo, saber o que o polígono tem é tão importante. É uma planta rica em resveratrol. É isso que tem na semente de uva. Né? Que é um antioxidante poderosíssimo. Deve ser uma semente feita com uma farinha feita com a semente da uva. Isso, é. É um potente antioxidante, importante na preservação das células e produtora de melanina. É isso mesmo, Humberto. É isso mesmo. Pergunta para o Humberto onde é que compra. Esse produto. Aí o Davi, que é veterinário, é o nosso próximo palestrante, está dizendo aqui, ó, os melanócitos são estimulados a produzir melanina com sol. Sem sol, eles não trabalham. Então, pode ser aí mais uma descoberta, mais uma coisa que pode vir a ajudar. Né? O Ítalo está dizendo aqui, quando se fala em deixar no sol, fala-se das aves ou das plantas? As aves, né? As aves. As aves, né? O perigo do sol é que ele ajuda uma coisa, mas ele queima a melanina da pena, né? Até 90 dias. Por isso que eu considero importante você trabalhar com o sol mais fraco. Ou que nem tu falou na palestra passada, trabalhar com a possibilidade do canário ficar com sol e sombra. Eu recebi essa semana um vídeo do juiz nosso, que te julgou o alemão, o Andréas, ele tem, na casa dele, se você observar, ele tem viveiros que eles ficam com parte para fora, parte pegando sol. Os criadores que eu vi lá na Europa, todos eles têm um viveirão com metade do sol. Exatamente. Eles tiram o filhote, né? Eles deixam assim as fêmeas com 3, 4 anos no viveirão e vai soltando os filhotes por 30, 35 dias no viveirão, não é? E eles nem limpam o chão assim. Eles colocam tipo uma serralha embaixo
colocam uma terra preta, não é? Chamada terra toba, né? E os bichos ficam no viveirão até o final da muda. Essa terra eu também, Tito, a gente como fica pesquisando, essa terra, se eu não me engano, a CDE produz essa terra, ela vende essa terra, eles colocam no fundo das voadeiras, das gaiolas, né? Assim como eles colocam, a gente vê na Europa, eles colocam no fundo das gaiolas, o sabugo de milho moído, né? Uhum. Eles colocam aquela serragem é feita de sabugo de milho, né? Só que aí, eu já usei essa terra, eu trouxe também lá da Europa, acho que ainda tem um pouco aqui, né? Depois eu descobri que ela tem o resveratrol. Esse é o grande benefício dela. E pelo que o Berto falou aqui, a farinha de semente de uva tem. Tá. Tito, uma pergunta. Emílio. Oi, Emílio. Então, falando em sol, em colocar em sol, uma pergunta até para o Trave e para você. Sol ou claridade? É sol, Emílio, é sol. É sol, é UV mesmo. Tem que ser UV, senão não vira. Exato. O que o Nelson está falando aí é importantíssimo. É o raio UV que faz o efeito, é como se fosse um bronzeado. É UV que faz a diferença. Até aquelas lâmpadas, se puder, ela não faz o mesmo efeito, mas se for UV, ajuda. É aquela lâmpada Imita a luz do dia. tem lâmpadas que imitam a luz do dia, né? Mas o sol, para mim, é o melhor. Não tem igual. É o que o Nelson falou, é o sol direto, é o raio UV direto. Né? Aí aqui, ó, o Renato está perguntando se os canários com fator pode deixar no sol. Eu particularmente não gosto de deixar. Eu não coloco. Não sei quanto a outros criadores. Até podem dar a opinião de vocês. Aí o Tito cria também. O Cachoba seria o mais certo para falar para nós também. Cria bastante vermelho. A minha produção de vermelho é só para brincar. E as partes córneas do vermelho? Não fica muito escuro. Elas geneticamente elas têm um pouco de escura, mas elas não ficam. O que eu faço, por exemplo, eu utilizo no criador, eu tenho a lâmpada UV, aquela lâmpada da Aqualux, que ela produz o raio UV. Daí ela melhora, mas ela não é escura como os outros canários. Ela tem um pouco de escuro, mas não é preta. Preta não tem. Eu não coloquei canário meu pela questão de queimar o vermelho. O Alessandro Perim, ele está perguntando o seguinte, os pássaros defecando sobre a terra não aumenta o risco de doenças, umas aves se contaminarem? Eu acredito que sim, só que isso é uma coisa usual, né? Eu vi muito, por exemplo, na Holanda, estava com neve, né? E os pássaros, eles ciscavam na terra, e era essa terra. Já vi também na Itália, eles usam muito ela. Eu não sei, eu acredito que seja um contaminante, sim. Mas, Tito, a questão da terra, essa terra que eles colocam, ela não é colocada no fundo todo da gaiola também, né? Essa terra É longe do puleiro, né? Exatamente, ela é colocada. É assim como, por exemplo, eu coloco a areia, né? Antigamente até pegava areia da praia, a pedra, né, para colocar. Eu acho muito importante a questão da pedra. Tem gente que não usa mais pedra, não usa areia para os canários. Eu uso porque eu parto do princípio, eu sou dos antigos. Eu acho que o canário é como uma galinha, né? Ele tem a moela, ele tem que moer o alimento. O aproveitamento é muito maior, né, da alimentação com a pedra. Então eu ofereço pedra direto para os meus canários. Né? Pedra ou areia. Muito bom. O Fernando Bretas, que é veterinário, e é professor emérito da Federal de Minas Gerais,
ele fez estudo da importância do grit, né, da pedra nos canários, e ele divulgou o trabalho, acho que já tem vários artigos, e ele fez estudo comparado, ele defende veementemente que nós usemos isso diariamente para os canários. A gente usa o tempo inteiro. Desde que eu fiz aquele curso da FOB, há uns 5 anos atrás, eu tenho usado. Eu não posso dizer que melhorou, que piorou, mas os canários consomem, eu continuo usando. Eu cheguei a utilizar até, tipo assim, como ilustração, a gente chegou a utilizar até areia de praia, né? Por questões de, aqui para nós é fácil, a gente tem praias que não são poluídas, a gente ia pegar areia, daí depois eu fiquei assim preocupado por questões de, daqui a pouco os ecológicos vão começar a brigar com a gente por estar pegando areia na praia. A gente pegava areia, e inclusive uma vez veio aqui em casa um argentino, o argentino coloca inclusive sal grosso na areia, para evitar a debicagem. Eu teve um ano que eu usei o sal grosso, é excelente, só que em questão, as gaiolas vão todas para o espaço. Mas o sal grosso junto com a pedra é excelente para debicagem. Eu não tive debicagem nenhuma colocando sal grosso junto com a pedra. Sim, sim. Muita gente usa criadores de canários frisados. Tem um criador na Alemanha que cria meiga, né, e está desenvolvendo também o salentino lá na Alemanha, e a base da gaiola dele é a serralha, o sal grosso e a terra toba. Né, e os bichos ali ficam ciscando o tempo inteiro aquela terra, o sal, e vão muito bem. E é viveirão, viu? Sim. É viveirão. E o Tiago Silveira está perguntando ao Humberto como ele administra a farinha de uva. Cadê o Humberto aí para responder? Qual é a quantidade, como ele faz? Vamos ver se ele entra aí para responder. Aqui esgotaram-se o Zorba aqui está dizendo que a areia de filtro de piscina também pode ser usada. Eu não... Está contribuindo. Não, ele está perguntando. Está perguntando, eu não utilizo essa areia. Utilizei areia de praia. Que a areia de praia, ela tem, além da areia, ela tem a questão do sal, né? Que é uma coisa que, tanto é que a gente trazia areia, eu trazia areia da praia, a gente fazia uma lavação em toda, lavava uma vez, passava água doce em toda a areia, e depois ainda botava no forno e queimava ela, porque geralmente vinha com alguma a concha, com alguma coisa assim, poderia vir com alguma bactéria, alguma coisa, então a gente fazia isso aí. Só que é um trabalho muito grande. Hoje em dia, com a disponibilidade aí de pedras Viter em pacote, eu já não faço mais, eu utilizo essa pedra que vem pronta. A gente compra em saco de 10 quilos, dura um monte. E é barato e é bem mais seguro, né? Exatamente, ela vem com vem inclusive com carvão ativado, vem com um monte de componente. Vem até com a questão de farinha de ostra, aliás, farinha de ostra, um monte de proteína nela, né? Isso aí ajuda bastante. E eles comem bastante, eles brincam bastante na areia. Eles gostam. Eu uso aqui diariamente. Aqui esgotaram as perguntas no chat. Quem quiser perguntar pode abrir o microfone. O Nelson, eu vou aguardar quando ele fizer a sangria lá do açude, ele vai me chamar, eu vou lá e eu pego uma muda de polígono de novo. Pena que a gente mora longe, senão ia também. O Nelson é um excelente anfitrião, né? Ele sempre recebe a gente muito bem, é uma pessoa, eu gosto muito do Nelson é muito querido. Muito atencioso com todo mundo. A gente está hoje rodeado de amigos aí muito
Muito bom. Família maravilhosa. O pai dele, figuraça, né? Exatamente. Aquela vez que a gente foi com o Lima lá, que também foi assim um dia que passou voando todo mundo. Ah, é verdade, sim. É verdade. Olha o Lenilson dando pitaco aqui. Lenilson, também quero voltar à fazenda do Nelson. Exatamente. Vamos lá. Foi um dia que passou muito, muito legal. O Tiago Frota está perguntando aqui. De onde é essa terra preta que falaram? É a terra toba, né? É. É uma terra produzida no norte da Europa. Ela dá nas baías, no fundo de Bahia. É um resíduo que fica de terra, que eles dizem que é terra vulcânica, com alga, com sal. Chama-se terra toba. Ela é muito usada com o pessoal de jardinagem. Ô, Tito. Sim, pode falar, Emílio. Na semana eu vou postar um vídeo no grupo. Eu estava falando sobre jornal, que está com dificuldade, alguma coisa assim de jornal. Eu não uso mais jornal, faz mais de um ano que eu não uso jornal. Eu uso um PVC nas gaiolas. E ele é lavável. Vou fazer um vídeo. Interessante. Filma para nós e compartilha. Né? Eu comecei a ter dificuldade com o jornal também, e eu usei a esteira de papel. Hoje eu uso a esteira, é muito prático. Sim. Eu tive problema. Eu optei por esse PVC. É um plástico resistente, bem durável. E mais de ano que eu não troco isso daí. Eu não troco assim. No dia de trocar, você só substitui por um limpo e lava o outro. Bem interessante. Muito interessante. Eu já tinha pensado alguma coisa nesse sentido, porque hoje está cada vez mais, a gente já tem que se preocupar também com o ecológico, né? Porque o consumo de papel é bem grande, e então a gente se preocupar. Já tinha pensado alguma coisa nesse sentido, mas boa ideia. Eu vou estar fazendo um vídeo. Eu tinha um vídeo, mas acho que eu joguei fora já. Aí eu vou fazer um vídeo e aí eu mando no grupo o nome certinho. Eu chamo de PVC, mas tem um nome certinho desse vem em placas e corta tesoura. Bem legal. Eu utilizo esse PVC, no caso, essa placa de PVC, porque eu faço a divisória. Como minhas gaiolas são bem próximas, eu coloco a divisória entre as gaiolas, para uma gaiola não enxergar a outra, porque senão dá problema aí. A criação às vezes dá. Então a gente divide as gaiolas com esse PVC. Na verdade é um vinil, né? Oi, Alessandro. Interessante, é uma outra alternativa. Aqui tem uma pergunta que não tem contexto para a palestra. Se vai haver brasileiro esse ano, já está cancelado, até agosto. Tá? Eu acredito que setembro, outubro não deva ter, porque é período de reprodução. Né? Então, aqui o doutor Arnaldo está se despedindo, falou que tem cirurgia amanhã, passou aqui no meu particular, está agradecendo, e aqui no grupo ele também agradeceu a qualidade da palestra. O Tiago Frota, de novo, está falando da terra de aluvião. Não é a mesma. A terra toba, ela dá no fundo de Bahia. Ela é uma junção de alga com terra vulcânica e sal. Chama-se terra toba. Né? E o Zorba aqui está perguntando de novo
Sobre a questão do PVC que o Emílio usa, o líquido, se não dá cheiro. O quê? O líquido. Se não dá cheiro o PVC, porque o papel absorve o líquido da fezes dos canários. Não absorve, ele não absorve. É até bem interessante, porque você visualiza as fezes do canário rapidinho. Porque fica inchado, né? Ok. Vou fazer um vídeo e amanhã ou depois eu posto. Que legal, estamos aguardando. Aí o Thiago de novo, agradecendo a dica do PVC, e o Ítalo dizendo que consegue o papel cortado lá também. Ok? Temos mais alguma pergunta? Podemos encerrar então? O Trave aí, Antônio, Lúcia. Ô, Tito, uma pergunta. Sim, pode pensar. Fora aí do Trave. Hoje está sendo a terceira palestra. São quantas? Só para mim saber esclarecer? Isso, são 6. Né? São 6. Essa é a terceira. Semana que vem vai ser quarta-feira, mesmo horário, com o Davi. O Davi vai falar a parte de saúde, manejo, né? Parte de veterinária. Depois, provavelmente, vai ser a Marília Martins, vai falar sobre como montar plantel e as maneiras para controlar a plantel, né? E o 6º módulo vai ser o Paulo Machado, o responsável técnico do Planeta Azul, que vai falar sobre nutrição específica de canários. Então, tudo isso que a gente está discutindo, que é muito interessante, ele vai trazer a versão científica, a versão da experimentação que ele tem lá com a experiência da Metazul, com os biotérios e com as universidades. Não, beleza, então são 6 palestras. Lembrando que na próxima semana vai ser na quarta, né, em vez de ser na terça. Isso, vai ser na quarta-feira. E na quinta-feira eu vou conversar muito pessoalmente com o Cachoba para ele ver se dá uma palestra para a gente aqui para inteirar a 7ª. Ok, aí você pede para o Cachoba fazer contato comigo, e aí a gente pode acertar um possível outro módulo. Aí fica um 7º módulo aí, beleza, aí vai dar bom. Tá bom? Ele poderia fazer um experimento, um grande debate, contando a experiência dele. Seria muito agregador. Beleza, deixa comigo que eu vou conversar com ele. O Edson colocou aqui também, tipo, só interrompendo, que a questão da extrusada vermelha, a gente usa a extrusada vermelha, com fator, né, para os bichos, não diminua a questão da cataxantina, continua com a cataxantina na farinhada e usa a extrusada vermelha. Ela é a mesma coisa, não modifica a quantidade de cataxantina na farinhada, o fato de oferecer extrusada vermelha, porque eu acho o seguinte, o bicho não vai comer só a extrusada vermelha, né? Então, você diminuindo, teve um ano que eu diminuí um pouco a cataxantina e o resultado não foi tão bom, não. Eu não diminuo a cataxantina e dou a semente extrusada. Assim como a questão da extrusada, eu dou extrusada amarela minha para todos os canários, inclusive para os brancos. E não tenho problema de pigmentação de semente extrusada amarela no canário branco. Não sei quanto aos outros criadores, mas eu não tenho. Eu uso a extrusada amarela para os canários. Para todos eles. Os 100 fatores. Você usa a extrusada ou a farinhada amarela? Não, a extrusada amarela. Eu uso a extrusada amarela. Na farinhada, eu uso a farinhada normal. Não uso a farinhada amarela, não. Não. É que eu uso a farinhada amarela. Eu usei um ano a farinhada amarela, quando teve algumas farinhadas, quando surgiram as farinhadas amarelas, o que eu vi na farinhada amarela é que ela é muito perigosa para passar do ponto.
que eu considero. O passado ponto, o que é? O canário começa a ficar até laranja. Verdade. Então, o perigo da farinhada amarela é isso que eu considero. Então, por isso que eu evito, até posso utilizar uma luteína, um pouquinho de luteína em certas ocasiões, mas não uso a farinhada amarela. Teve um ano que eu usei farinhada amarela, olha, foi um trabalho desgraçado. Chegou no final da criação, eu vi, daí não tem mais o que fazer. Daí é um ano que você perdeu porque eles passam do ponto. É bem fácil de passar do ponto, que eu considero, né? Ele fica muito amarelo. É que nem tem gente que utiliza o milho. Eu não uso milho porque eu acho perigoso isso, o milho amarelo. Ele pode dar alguma pigmentação amarela no canário. Eu uso a farinhada amarela e eu percebi isso em um ano. E o que eu fiz, e também um conselho de um amigo meu, eu não acabo gastando mais. Eu acabo adicionando a branca. Sim, misturar, né? É interessante. Mas tu tem que cuidar a quantidade que você mistura. Porque mesmo assim ela pode interferir na cor. O conhecimento foi o seguinte: o amarelo é importante no Lizard? Porque ele vai dar o destaque, né? Ele vai destacar o preto do amarelo. Então, a coloração do amarelo ela é bonita, ela vai te dar um canário, vai mostrar o desenho do canário. Só que o perigoso de você usar uma farinhada amarela é isso, você passar e ficar um canário laranja. Ok, o André aí, ele está pedindo para agradecer em nome dele, do Mário Tadashi, a qualidade da palestra e agradecer, foi muito bom. Obrigado, André, obrigado ao Mário. A gente está esperando eles aí. Olha lá, o Joba está fazendo uma pergunta. Mas passar do tom e ficar dourado, não seria o que os europeus indicaram? Eu acho que não. Fica muito amarelo. Ele fica tipo secura, né? Ele fica o canário, é que nem você pegar o canário amarelo, né, Tito? Que a gente vê aí, tem canários amarelos que os caras dão aquela farinhada amarela, o canário fica um laranja que ele chega a ficar feio, ele perde a essência dele, né? Ele passa, acho que no contraste ele passa. Exatamente. Ele fica alaranjado, meio abóbora, eu particularmente não gosto. Eu também não gosto. E eu acredito que na mesa seja prejudicial. Sim. Tito, eu queria agradecer a todos que participaram. Acho importante, não em tom de palestra, mas em tom de troca mesmo, de a gente aprender e bater esse papo que é muito gostoso. Muito obrigada pela oportunidade. Grande abraço, Luciano. Trave, pessoal. Okay. Obrigada igualmente, Nelson. Então, semana que vem é com o Davi, quarta-feira. Okay? Quarta-feira. Eu espero rever todos aqui, se Deus quiser, com saúde, com muita disposição para a gente debater e discutir de novo. Ok? Fiquem todos com Deus e até quarta-feira. Obrigado a todos. Obrigada e boa noite a todos. Parabéns aí.